Boa tarde a todos, bem-vindos ao webinar A Visão Estratégica da Autodesk para Manufatura. Eu sou engenheiro Paulo Ricardo Santos, sou especialista de aplicações da Mapdata, atuo ativamente com os produtos de manufatura, com experiência nos softwares Inventor, AutoCAD, desenvolvimento de cálculos de elementos finitos em Nastran, e também com as atividades de produtos para manufatura. Convido vocês, já nesse instante, a estarem seguindo as redes sociais da Mapdata. Eu disponibilizei o QR Code aqui na tela, que direciona o endereço do site, o endereço das redes sociais como o LinkedIn e também o Instagram. Bom, nesse encontro, então, tratando sobre a visão estratégica da Autodesk para a indústria de manufatura, a gente vai abordar alguns tópicos. Eu separei aqui, então, algumas ações, né? Então, desenvolvimento de produto, simulação virtual, codificação de arquivos, controle e gestão das informações, e também separei algumas questões e perguntas, né, para a gente discutir ao término do nosso webinar. Bom, para iniciar aqui, então, nosso webinar, a visão estratégica para a Autodesk sobre a indústria de manufatura, eu gostaria de convidá-los a estarem participando, né, através do nosso chat, sobre questões, sobre perguntas e também, positivamente, nesse momento, sobre opiniões. Então, eu gostaria de falar sobre o primeiro assunto, né, sobre o vínculo sobre toda essa atividade e todas as ações de manufatura da Autodesk que estão correlacionadas aos desafios da indústria, né? Então, eu separei aqui 4 desafios para que a gente possa conversar sobre eles e também gostaria que vocês citassem aí no chat alguns possíveis desafios, né? São adversidades que vocês enfrentam no dia a dia durante o desenvolvimento de projetos, durante o desenvolvimento de ações no departamento de engenharia. Bom, então o primeiro desafio que eu coloquei aqui foi como podemos gastar mais tempo inovando. A ideia de gastar mais tempo inovando é estar com o projetista, é estar com o engenheiro de modo mais ativo ao projeto, né? Eliminar dele algumas atividades constantes ao departamento de engenharia que não se diz respeito ao desenvolvimento, e se não diz respeito à inovação. Outro ponto que eu coloquei aqui também foi como podemos melhorar o desempenho. E aí, na ação de desempenho, eu tenho 2 subações. A primeira é o desempenho do projetista, o desempenho do colaborador de engenharia, como também o desempenho dos produtos desenvolvidos na engenharia. A terceira é como podemos ser mais ágeis na fabricação do desenvolvimento desses próprios produtos, né? Como que a gente pode, de certa forma, produzir de uma maneira mais ágil, mais eficiente. E a última é como podemos ganhar, como podemos alavancar negócios em nossas companhias, né? Tudo isso são desafios que estão interligados às ações de engenharia. Então, como que a gente pode colocar a engenharia com o propósito de atrair e ganhar novos negócios dentro do nosso meio de trabalho, né? Algumas pessoas estão interagindo aqui no chat e colocando alguns desafios. Um dos desafios citados foi a tomada de decisões com base à parte de validação de projetos. Então, isso é um assunto bem interessante, né? As validações de engenharia, os cálculos de elementos finitos, são ações bem desafiadoras, né, no decorrer das atividades do departamento de projeto. O pessoal também pontuou aqui algumas ações repetitivas, né? Isso é muito comum no desenvolvimento de projetos, aquele copia, cola e desenvolve em cima de um projeto já existente. Então, existem muitas atividades repetitivas que são trâmites, né, no desenvolvimento de um produto que leva-se base a um já existente, e também ações de preenchimento de itens, né, preenchimento de cadastros com base nos sistemas de informação da empresa. Tudo isso daí
são ações correlacionadas a algumas dúvidas que o pessoal acabou levantando aqui. Legal, obrigado pela participação de todos aqui no chat, colocando os desafios, né, da indústria, os desafios diários que vocês enfrentam aí. E a gente vai seguir, então, com o primeiro propósito. Eu separei aqui a parte de desenvolvimento de produto. E quando eu falo de desenvolvimento de produto, eu estou falando de projeto de engenharia com a possibilidade de inteligência paramétrica, tá? Então, esse projeto paramétrico, ele pode ter ação e desenvolvimento de um produto que é padrão dentro da empresa, que tende a atender algumas necessidades específicas. Então, por exemplo, tem um produto que precisa atender uma determinada largura, altura, comprimento do meu cliente. Então, eu posso vir aqui customizar ele, né, para entregar um projeto que atenda aquela determinada necessidade. E em dias de hoje, né, sabemos que é muito constante termos que atender o nosso cliente sobre demanda, né? Sobre uma demanda, de certa forma, até particular. Né? Então, eu tomo como base um produto que é padrão e escalono, né? Gerencio ele através de propriedades, através de dimensionamento. Eu trouxe para que vocês pudessem visualizar, né, nessa ação, um ativo de um projeto, um produto que tem vínculo de propriedades interligadas a eles, né, para que a gente possa ter arbitrária de adotar medidas específicas para as propriedades, largura, altura e comprimento. Então, o usuário ele tem um projeto inteligente, no qual ele faz a entrada de dimensões primárias, né? E aí outros dimensionamentos se tornam como forma para obtenção do modelo final. E nesse momento, eu separei aqui para que a gente pudesse visualizar dentro do padrão do Inventor, né, a possibilidade do projeto paramétrico. O projeto paramétrico ele consiste num configurador de produto, no qual o usuário ele pode ter algumas ações, né, algumas atribuições específicas. Por exemplo, eu posso controlar, então, o comprimento de 321 para imaginários 380, a largura da correia, aqui eu já tenho algumas atribuições fechadas, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. O diâmetro da polia da cauda, então também tenho aqui algumas medidas fechadas, 18, 20, 22, 24. Dimensionamento de especificações de cubo, então tenho aqui uma codificação a ser seguida. Especificação de rolamento. Para calha de proteção do produto, né, também existe aqui algumas divergências, né? 24, 30, 36 e 42. Sentido de giro, também posso escolher, né, para o cliente adaptar para a esquerda ou para a direita. E a quantidade de itens, né? Ela também pode ser atribuída aqui a uma quantidade de um determinado item que exista no arquivo de montagem, ele também pode ser direcionado aqui com propósito para o projeto. Então, todas essas configurações, elas permitem que o projetista configure o produto, né, sem determinada criação e modificação arbitrária. Então, ele não vai ter que refazer, né, uma manipulação, um desenvolvimento em cima de ações pontuais. Ele vai trabalhando, de certa forma, de um modo muito inteligente, né, e otimizando o seu tempo. Todas as relações de documentos com base em modelagem, montagem, documentação técnica, estão interligadas com o propósito da parametrização. Então, à medida que a modificação é feita, é relacionada, toda a documentação é atualizada. E aí eu consigo desenvolver e entregar respostas de modo mais instantâneo para todas as áreas que estão correlacionadas aos assuntos de engenharia. Na sequência de trabalho, eu também aqui deixei separado um ativo muito interessante, que é a parte de simulação virtual. É o que eu chamo de a hora da verdade, né? Tomadas de decisões. Submeter a um conjunto a uma otimização de projeto, desenvolver determinada ação de melhoria, né, de funcionamento, de desempenho, estão todas correlacionadas à ação da simulação virtual, né, ou análise de elementos finitos. E a nossa estratégia, a estratégia da Autodesk é ter uma plataforma muito bem elaborada, com
um solver, né, de alta confiabilidade, que é o Nastran, NASA Structural Analysis. E nesse solver é possível desenvolver desde as simulações mais simples até as simulações mais complexas. Então, a gente tem variação, desde a linear estática, frequência natural, flambagem linear e não linear, ações não lineares, respostas de frequência, por exemplo, e também atributos de fadiga, tanto para vibração quanto para o carregamento de tensão axial ou tensão ao componente. Ações de térmica para transientes e não transientes também fazem parte do solver de desenvolvimento de simulação. Bom, e essa hora da verdade, ela é manipulada ativamente pelo projetista, pelo engenheiro, no qual ele possibilita ter a operação de trabalho de duas plataformas em um só sistema. Então, exemplo, né? Para um produto que está pronto, está com a ideia praticamente idealizada com relação ao seu dimensionamento, né? A gente fala de dimensões primárias, até mesmo dimensões de espessura nesse projeto, a gente vai correlacionar ele a um modelo simplificado. E essa modelagem simplificada é uma absorção do projeto, né, de certa forma, é um aproveitamento e um sincronismo com o próximo desenvolvimento, que é o desenvolvimento de análise de elementos finitos. O desenvolvimento de análise de elementos finitos, ele traz aqui para o projetista uma atividade muito correlacionada à ação de projeto, né? E essa ação de projeto é uma tomada de decisão, submetendo o conjunto de montagem, né, um determinado atrativo técnico, restrições e carregamentos, né? Ele vai submeter aqui e ter respostas precisas do funcionamento do componente, da situação de trabalho, né? Essa situação de trabalho, ela vai poder ser variada, né? O que eu vou conseguir encontrar de especificações? Eu vou ter respostas de tensões, eu vou ter respostas de deslocamento do meu produto e vou ter uma das respostas mais categóricas, né? Que todo mundo se preocupa, que é, por exemplo, o fator de segurança do projeto. O fator de segurança do projeto é uma determinante que correlaciona com a tensão encontrada no produto com base a tensão de von Mises, né? Que é a tensão de resistência do material, né? Todas essas atividades aqui, elas são arbitrárias, né? São relações de respostas para tomadas de decisões. E aqui eu consigo desenvolver alguma tomada de decisão, por exemplo, né? Deixar essa chapa um pouco mais espessa ou menos espessa, atendendo ativamente a necessidade do meu cliente específico, né? Eu deixo o meu projeto nem subdimensionado, nem superdimensionado, atendendo uma ação específica da atividade. Então, a parte de elementos finitos, ela transborda aqui, de certa forma, simpatia, porque eu consigo navegar entre plataformas, exemplo, na parte de simulação, como eu estava mostrando, e no desenvolvimento do produto. E, por sua vez, né, desenvolver e aplicar todas as respectivas decisões que foram tomadas dentro do ambiente de simulação para o desenvolvimento do produto específico, né? Isso sim também faz parte da visão estratégica da Autodesk para a manufatura, né? O desenvolvimento e sincronismo, a importância do desenvolvimento do cálculo estrutural para o projetista, para o engenheiro usuário, né, da ferramenta de CAD. Um terceiro ponto que eu separei para que a gente pudesse conversar é codificação de arquivos e sincronismo com as informações da empresa. Então, o sistema de RP ele faz interligação a diversos ambientes, diversos departamentos. E a ferramenta de CAD ela é responsável por escrever nesse sistema. A engenharia cria produtos, cria uma estrutura de produto, e essa estrutura de produto ela deve ser escrita no nosso sistema de RP. Bom, como que a gente pode vincular as plataformas RP com o desenvolvimento de CAD? Normalmente, o CAD ele leva um sequencial do nosso sistema de codificação de produtos, e a gente pode automatizar para que todas as peças sejam criadas de acordo com esse sequencial. Por hora,
Ao término do produto, né, desenvolvido dentro da plataforma CAD, a gente tem uma estrutura de lista de materiais, com codificação e quantitativo de componentes. Agora, isso pode entrar dentro do sistema de RP, para que depois o departamento de compras, de vendas, possa fazer acesso a essas informações. Em um modo geral, a maioria das empresas, elas têm esse tipo de atividade manual, né? Executados de maneira manual pelo projetista, pelo engenheiro. A ideia aqui é que a gente possa desenvolver algumas automatizações, né? Então, a escrita do RP para dentro do Inventor vem automático e a estruturação do arquivo, da lista de materiais também, ela seja enviada para o sistema de ERP de modo automático. O último ponto que eu separei para que a gente pudesse falar da visão e estratégia da Autodesk e o carinho que ela está tendo com relação à parte de manufatura, são as ações para gestão da documentação técnica. Então, eu já separei aqui do lado 3 fabricantes, o próprio Autodesk, a Microsoft e o Adobe, são respectivamente extensões ou arquivos que são encontrados com constância dentro do dia a dia de engenharia. É um relatório que está em Word, é uma planilha que está em Excel de cálculo e precisa ser vinculada com um determinado arquivo. Isso também está associado com o próprio PDF, que alguma documentação está atrelada, anexada a uma propriedade de peça, de montagem, que esteja na extensão de PDF. O gestor de documento já parte para o princípio que a gente precisa ter um login e senha para acesso ao sistema. Esse login e senha controla o seu acesso ou a sua permissão ao banco de dados. Visualização e edição, elaboração, aprovação. Então, toda a ação de desenvolvimento no gestor, ela é controlada de acordo com o seu login e senha. Ativamente, o gestor ele otimiza, né, o tempo de desenvolvimento de engenharia. Como? Quais são uma das opções? Simplesmente pela pesquisa dos itens de modo avançado, já é algo que sintetiza muito a ação de engenharia e economia de tempo. O projetista, às vezes, sabe o cliente que foi atendido, quem desenvolveu e aproximadamente quanto tempo faz que foi desenvolvido. Porém, o arquivo está perdido no Windows Explorer, né? Perdido ali em uma estrutura de pastas. Com a aplicação de gestão da documentação, você consegue indexar propriedades dos arquivos, né? Propriedades do componente de montagem, propriedades do componente de peça, para que elas sejam prescritas, né? Para que elas sejam atribuídas ativamente a uma pesquisa avançada. E encontrado no nosso sistema de documentação esse modelo, né? Esse componente de modo muito mais simplista. Bom, outra ação muito bem interligada, né, são os ativos de possibilidade para encontrar um arquivo ou uma montagem em comum uso. Normalmente, uma peça, às vezes, ela pode ser utilizada em diversos componentes, né? Então, um componente A pode ser utilizado na montagem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até mais montagens. A atuação do projetista, às vezes, pede com que uma determinada montagem seja alterada, né? E por hora ele não consegue identificar onde essa mesma peça, né, vai ser reproduzido o efeito, positivo ou negativo, ou seja, ele não consegue identificar onde ou quais montagens fazem uso desse mesmo componente. E com o gestor de documentação, o tempo para que ele localize esse componente, para que ele faça, né, a tomada de decisão de um modo certo, de um modo concreto e eficiente, é fácil, né, é ágil. Então, ele rastreia o arquivo de peça, o arquivo de parte, e o software vai apontar, ó, esse mesmo arquivo A, ele é utilizado na montagem 1, 2, 3, 4, 5 e ou até mais montagens. Se por acaso eu precisar desenvolver uma substituição de arquivo A pelo B, eu posso desenvolver isso exclusivamente pelo sistema de gestão. Não necessariamente eu precise acessar o meu sistema de CAD para desenvolver uma alteração. Eu simplesmente mapeio a peça que vai ser alterada pela peça nova e identifico quais montagens das todas que usam aquele componente vai também sofrer a influência de alteração. Isso é um modo muito rápido e inteligente para que a gente possa desenvolver, então, pesquisas avançadas,
as alterações de engenharia e otimizar o processo do projetista. É uma visão muito categórica e expansiva, né, para a atividade da estratégia da Autodesk para a parte de desenvolvimento de manufatura. Todas essas sintonias, todas essas ações, elas correlacionam na otimização do tempo de engenharia, na produtividade mais concreta e mais eficiente do departamento, né? Então, a visão estratégica da Autodesk para a indústria de manufatura é otimizar o desenvolvimento do produto, ser mais eficiente, ter mais recursos técnicos para as tomadas de decisões do projetista, trabalhar cada vez mais com modelos parametrizados para otimizar as atividades de desenvolvimento desse departamento. Bom, pessoal, nesse momento eu abro aqui, então, ativamente as dúvidas e perguntas, né, para que a gente possa discutir, para que a gente possa atender alguma determinada necessidade, alguma dúvida específica de vocês. Fiquem à vontade, estou à disposição para que seja esclarecida, então, as dúvidas. Legal. Pessoal, a Mapdata e eu, Paulo Santos, ficamos à disposição, então, de vocês, caso possivelmente possam ter alguma dúvida, alguma questão sobre uma metodologia, sobre um desenvolvimento, sobre uma ação de métrica específica de trabalho, a gente pode conversar de um modo mais particular e definir boas ações para o departamento de vocês, atendendo a necessidade específica, né? Obtendo aí um bom sucesso. Então, fiquem à vontade para me contatar pelo e-mail paulo.santos@mapdata.com.br. Eu fico à disposição de vocês. Agradeço imensamente pela presença de todos até aqui no nosso webinar. Espero que vocês possam participar de outros eventos. Convido novamente para que vocês sigam a Mapdata nas redes sociais através do QR Code que está aqui no canto superior, direcionando para o LinkedIn, para o Instagram e até mesmo para o site. Um forte abraço para todos, boa tarde, fiquem com Deus.